Princípio 1. Definição de objetivo. Vamos estudar a lição de definição de objetivo e ver o que ela realmente significa e por que é ponto de partida das realizações, porque é realmente o ponto de partida de todas as realizações individuais. Um objetivo definido deve ser acompanhado por um plano definido para um objetivo seguido da ação apropriada. Premissa 1. Um plano de ação. Você precisa ter um objetivo, precisa ter um plano, e tem que começar a pôr esse plano em ação. Não é muito importante que seu plano seja sólido, porque, se descobrir que adotou um plano que não é sólido ou funcional, você sempre pode mudá-lo. Pode modificar seu plano, mas é muito importante que seja definido em relação a ele. O que está procurando, e seu objetivo de encontrar essa coisa, isso deve ser muito definido. Não pode haver se e o mas a respeito disso. Antes de chegar ao final desta lição, você vai entender por que isso tem que ser definido. Simplesmente entender esta filosofia, ler ou me ouvir falar sobre ela não teria muito valor para você. O valor virá quando você começar a formar seus próprios padrões a partir da filosofia e colocá-la em prática em sua vida diária, nos negócios, na profissão, no emprego ou nas suas relações humanas. É aí que os benefícios realmente virão. Premissa 2. Motivo determina toda ação e cada realização. A segunda premissa é que todas as realizações individuais resultam de um motivo ou da combinação de motivos. Quero deixar bem claro que você não tem o direito de pedir a alguém para fazer alguma coisa a qualquer momento, sem o que, sem dar a essa pessoa um motivo adequado. Consequentemente, é essa a medida da competência em vendas, da capacidade de plantar na mente do comprador em potencial um motivo adequado para a compra. Aprenda a lidar com pessoas plantando na cabeça delas motivos adequados enquanto fazem as coisas que você quer que elas façam. Tem muita gente que se diz vendedor e nunca ouviu falar nos 9 motivos básicos. Essas pessoas não sabem que não têm o direito de pedir uma venda enquanto não plantarem um motivo na cabeça do comprador. Premissa 3. O poder do subconsciente. A terceira premissa é que qualquer ideia, plano ou objetivo dominante é mantido em mente pela repetição de pensamento, e, carregado de emoção com um desejo ardente por sua realização, é tomado pela seção subconsciente da mente e posto em prática por todos os meios naturais e lógicos disponíveis. A última frase contém uma tremenda lição de psicologia. Se você quer que a mente capture uma ideia e crie um hábito de agir automaticamente com base nela, precise dizer à mente o que quer, muitas e muitas vezes, dia após dia, em todos os sentidos. Vou me tornando cada vez melhor é a frase criada por Émile Coué, o famoso psicólogo francês. Ela resume sua fórmula para curar milhares de pessoas, muito mais do que não curou. Na verdade, eu me pergunto se você saberia por quê. Afinal, não há desejo ou sentimento nessa declaração. E fazer qualquer declaração sem sentimento é como jogá-la ao vento. O importante em qualquer afirmação é se você acredita nela ou não. Se diz a você mesmo qualquer coisa com a frequência necessária, vai passar a acreditar nisso, mesmo que seja uma mentira. É engraçado, mas verdadeiro, que algumas pessoas contam mentiras inocentes, e às vezes nem tão inocentes, até acreditarem nelas. O subconsciente não sabe a diferença entre certo ou errado. Não conhece a diferença entre positivo e negativo. Não sabe a diferença entre um centavo ou os dólares 1 milhão. Ele não sabe a diferença entre sucesso e fracasso. Aceita qualquer declaração que você continuar repetindo em pensamento ou palavras, ou por qualquer outro meio. Cabe a você, no começo, estabelecer seu objetivo definido, escrevê-lo para que possa ser compreendido, memorizado e repetido todos os dias, até o subconsciente se apoderar dele e passar a agir automaticamente com base nele. Isso vai demorar um pouco. Você não pode esperar desfazer da noite para o dia o que tem feito com seu subconsciente ao longo dos anos, permitindo a entrada nele de pensamentos negativos. Mas você vai descobrir que, se carregar de emoção qualquer plano que enviar à mente subconsciente, repeti-lo com entusiasmo e reforçá-lo com um espírito de fé, a mente subconsciente não só age mais depressa,
ela também age de maneira mais definida e positiva. Premissa 4. O poder da fé. A quarta premissa é que qualquer desejo, plano ou objetivo dominante que é amparado por aquele estado mental conhecido como fé é capturado pela parte subconsciente da mente e posto em prática imediatamente. A fé é o único estado mental que vai produzir ação imediata na mente subconsciente. Por fé, não me refiro ao querer, esperar ou acreditar moderadamente em nenhuma dessas coisas. Estou me referindo a um estado mental no qual o que quer que você faça pode ser visto já como um ato concluído, antes mesmo de começar. Isso é bem positivo, não é? Posso dizer com sinceridade que nunca em minha vida me dispus a fazer alguma coisa que não tenha feito realmente, a menos que tenha sido descuidado em meu desejo de fazê-la, me afastado dessa coisa ou mudado de ideia ou atitude mental. Nunca deixei de fazer nada que tenha decidido fazer. Você pode se colocar em um estado mental para fazer qualquer coisa que decidir fazer, a menos que o enfraqueça ao longo do caminho, como tanta gente faz. Não tenho certeza, mas desconfio de que há um número relativamente pequeno de pessoas no mundo, em qualquer período, que entenda o princípio da fé, que realmente o entenda e saiba como aplicá-lo. Mesmo que você o entenda, se não ampará-lo com ação e torná-lo parte dos hábitos de sua vida, é como se não entendesse. Fé sem atitude é morta, fé sem ação é morta, e fé sem crença absoluta, positiva, é morta. Você não vai alcançar nenhum resultado acreditando, a menos que ampare essa fé em alguma ação. Se disser frequentemente à sua mente que tem fé em alguma coisa, vai chegar o momento em que a mente subconsciente vai aceitar, mesmo que diga regularmente à sua mente que tem fé em si mesmo. Já pensou que bom seria se você tivesse uma fé tão completa em si mesmo que não hesitasse em fazer qualquer coisa que quisesse fazer na vida? Já pensou que benéfico isso seria para você? Sabe quantas pessoas aceitam menos do que merecem durante a vida inteira, porque não têm a dose certa de confiança, muito menos de fé? Imagine a porcentagem. É alguma coisa entre 98% e 100%. A porcentagem dos que acreditam é tão pequena que eu nem consigo imaginar qual é. Mas considerando as diversas milhares de pessoas com quem entrei em contato, e não preciso dizer que minhas plateias e minhas turmas de alunos são sempre maiores que a média, eu diria que bem mais de 98% das pessoas nunca desenvolveram uma quantidade suficiente de confiança nelas mesmas para fazer as coisas que querem fazer na vida. Aceitam o que a vida dá a elas, seja o que for. Não é estranho como a natureza funciona? Ela dá ao indivíduo um conjunto de ferramentas, tudo de que você precisa para obter qualquer coisa que pode usar ou querer ter nesse mundo. Ela dá os recursos para todas as suas necessidades e recompensa generosamente quem aceita e usa essas ferramentas. Isso é tudo que você tem que fazer, só aceitá-las e usá-las. Ela castiga de maneira incomparável quem não as aceita e usa. A natureza odeia vácuos e inatividade. Ela quer tudo em ação, e quer especialmente a mente humana em ação. A mente não é diferente de nenhuma outra parte do corpo. Se você não a utiliza e não conta com ela, ela atrofia, murcha, e finalmente chega a um estágio no qual qualquer um pode conduzir você. Qualquer pessoa. Às vezes, você não tem força de vontade nem para resistir ou protestar quando é conduzido por outras pessoas. Premissa 5. O poder do pensamento. A quinta premissa é o poder do pensamento. A única coisa sobre a qual qualquer ser humano tem completo e inquestionável meio de controle. Isso é tão surpreendente que conota uma relação entre a mente do homem e a inteligência infinita. Só existem 5 coisas conhecidas em todo o universo. E dessas 5 coisas sai tudo que existe, desde os menores elétrons e prótons de matéria até os maiores sóis que flutuam por aí nos céus, inclusive você e eu. Só 5 coisas: tempo, espaço, energia e matéria. E essas 4 coisas não serviriam para nada sem a quinta coisa. Elas não seriam nada. Tudo seria o caos. Não haveria você e eu. Nem poderíamos ter existido sem essa quinta coisa. O que acha que é? Inteligência universal. Ela se reflete em cada folha de grama, em tudo que brota do chão, e em todos os elétrons e prótons de matéria. Ela se reflete no espaço e no tempo, em tudo que é. A inteligência
Inteligência em ação o tempo todo traço. E a pessoa mais bem-sucedida é aquela que encontra os caminhos e os meios para se apropriar da maioria dessa inteligência por meio de seu cérebro e colocá-la em ação. Essa inteligência permeia o universo inteiro. Espaço, tempo, matéria, energia e tudo mais. Cada indivíduo tem o privilégio de se apoderar de quanto quiser dessa inteligência para uso próprio. E só é possível se apropriar dela pelo uso. Apenas compreendê-la ou acreditar nela não é suficiente. Você tem que colocá-la em uso de alguma forma. E a responsabilidade desse curso é, principalmente, dar a você um padrão. Uma planta pela qual possa se apropriar de sua mente e colocá-la em funcionamento. Você só precisa seguir a planta. Não escolha só aquela parte dela de que gosta mais e descarte as outras. Use inteira como é. Premissa 6. Subconsciente ligado à inteligência infinita. A sexta premissa estabelece que a parte subconsciente da mente parece ser a única via de abordagem individual à inteligência infinita. Quero que você estude essa linguagem com muito cuidado. Ela diz parece ser. Não sei se é. E duvido que alguém saiba com certeza. Muita gente tem várias ideias diferentes sobre isso. Mas a partir da melhor inteligência que tenho conseguido usar, a partir das melhores observações que tenho conseguido fazer por meio de milhares de experimentos, parece que isso é verdade. A seção subconsciente da mente é a única via de acesso individual à inteligência infinita e pode ser influenciada pelo indivíduo pelos meios descritos no assunto dessa aula. A abordagem básica é fé baseada em definição de objetivo. Essa frase fornece a chave para esta premissa. Fé baseada em definição de objetivo. Você tem alguma ideia de por que não tem tanta confiança em si mesmo quanto deveria ter? Já parou para pensar nisso? Alguma vez parou para pensar por que, quando identifica uma oportunidade ou o que pensa ser uma oportunidade, começa a questionar sua capacidade de agarrá-la e usá-la? Isso não aconteceu com você muitas vezes. Não acontece todos os dias. Se você tivesse uma chance de ser próximo de pessoas muito bem-sucedidas, saberia que esse é um problema que elas não têm. Se querem fazer alguma coisa, nunca pensam que não podem. Suponho que, ao ler sobre Napoleão e os Associates, você tenha conhecido meu distinto sócio, Sr. W. Clement Stone. Se já viu um homem que conhece o poder da própria mente e se dispõe a contar com ela, esse homem é o Sr. Stone. Não acredito que ele tenha preocupações. Acho que seria um insulto à sua inteligência reconhecer que alguma coisa o preocupa. Por quê? Porque ele confia em sua capacidade de usar a mente e fazê-la criar as circunstâncias que quer que sejam criadas. Essa é a condição e operação da mente, de qualquer mente bem-sucedida. E essa vai ser a condição da sua mente quando estudar toda esta filosofia. Você vai ser capaz de projetar a mente em qualquer objetivo que escolher, e nunca haverá nenhuma dúvida em sua mente sobre se pode ou não fazer o que quer. Nunca haverá uma questão no mundo. Premissa 7. Cérebro como transmissor de pensamento. A sétima premissa é que todo cérebro é tanto um conjunto receptor quanto uma estação transmissora para as vibrações do pensamento. Isso explica a importância de seguir com definição de objetivo, em vez de vagar a esmo. Um cérebro totalmente carregado com a natureza do objetivo do indivíduo vai começar a atrair os equivalentes físicos ou materiais desse objetivo. Pense que o primeiro aparelho de transmissão de rádio é o que existe no cérebro do homem. Não só ele existe no cérebro do homem, como também existe em muitos animais. Tenho 2 cachorros da Pomerânia, e eles sabem exatamente em que estou pensando. Às vezes antes até de eu mesmo saber. São tão inteligentes que conseguem sintonizar nisso. Sabem quando estamos próximos de uma saída de carro, estejam eles incluídos ou não no passeio. Não preciso dizer nada, nenhuma palavra, porque eles estão em constante sintonia conosco. Sua mente envia vibrações constantemente. Se você é um vendedor e vai procurar um comprador em potencial, a venda deve ser feita antes de você encontrar o comprador. Se vai fazer alguma coisa que requer a cooperação de outras pessoas, condicione a mente de forma a saber que o outro vai cooperar. Por quê? Porque o plano que você vai oferecer é tão justo, honesto e benéfico para ele que é impossível recusar. Em outras palavras,
Você tem o direito à sua cooperação. Que mudança vai acontecer nas pessoas quando você começar a enviar pensamentos positivos, em vez de anunciar o medo nessa sua estação transmissora? Aqui vai um bom exemplo de como funciona essa estação transmissora. Talvez você precise muito de $1000. Você vai ao banco, porque precisa levantar esse dinheiro até depois de amanhã, ou vai perder seu carro, a mobília, ou alguma outra coisa. Você simplesmente precisa desses $1000. O banqueiro percebe sua necessidade assim que você entra no banco. O engraçado é que ele não quer que você levante essa quantia. Na verdade, não é engraçado. É trágico. É como carregar fósforos no bolso o tempo todo e ficar surpreso quando acaba incendiando a própria casa. Você transmite seus pensamentos. Eles o precedem. E quando chega lá, você descobre que, em vez de conseguir a cooperação que buscava, a outra pessoa devolve para você esse estado de dúvida, o estado mental que você mandou na frente. Enquanto eu estava pesquisando esta filosofia, sobrevivia lecionando técnicas de vendas. Lecionei para mais de 30.000 vendedores, muitos deles hoje membros vitalícios da cobiçada tábua redonda do $1 milhão na área do seguro de vida. Se tem uma coisa nesse mundo que tem que ser vendida, essa coisa é seguro de vida. Ninguém nunca compra seguro de vida. Ele tem que ser vendido. A primeira coisa que ensino às pessoas sob minha direção é que elas devem fazer a venda para si mesmas, antes de tentarem vender para outra pessoa. Se não for assim, não vão vender. Alguém pode comprar alguma coisa dele ou dela, mas eles nunca vão fazer uma venda, a menos que vendam antes para si mesmos. Cada cérebro é uma estação transmissora e um conjunto receptor, e você pode sintonizar o seu para atrair as vibrações mais positivas emitidas por outras pessoas. É nesse ponto que estou chegando. O que quero que você entenda. Existem variadas vibrações flutuando por aí constantemente. Você pode treinar a mente para captar e atrair só aquelas que têm relação com o que você mais quer na vida. Como se faz isso? Você mantém a mente naquilo que mais quer na vida, seu objetivo principal definido, de forma que, por repetição, por pensamento e por ação, o cérebro acaba identificando somente vibrações relacionadas ao seu objetivo definido. Que pensamento maravilhoso! Você pode educar o cérebro para que ele se recuse terminantemente a captar quaisquer vibrações que não sejam aquelas relacionadas ao que você quer. Quando tiver esse tipo de controle sobre o seu cérebro, você estará no caminho. Realmente no caminho. Benefícios da definição de objetivo. Quais são alguns dos benefícios da definição de objetivo? Primeiro, definição de objetivo desenvolve automaticamente autossuficiência, iniciativa pessoal, imaginação, entusiasmo, autodisciplina e concentração de esforço. Todos esses são importantes pré-requisitos para o sucesso, e você os desenvolve por meio da definição de objetivo. Isso requer que você saiba o que quer, tenha um plano para conseguir o que quer e mantenha a mente ocupada, principalmente, com a realização desse plano. Ponha a inteligência infinita para funcionar. A menos que você seja uma pessoa incomum, tenho quase certeza de que adota alguns planos que acabam não funcionando muito bem. Quando perceber que esse plano não dá certo, descarte-o imediatamente e providencie outro. Continue assim até encontrar um que funcione. Enquanto isso, lembre-se de que a inteligência infinita, com toda a sua sabedoria, pode ter para você um plano melhor do que aquele que você mesmo criou. Mantenha a mente aberta, de forma que, se adotar um plano para realizar seu objetivo principal ou um objetivo menor, e ele não funcionar bem, você possa desprezar esse plano e pedir a orientação da inteligência infinita. Você pode ter essa orientação, e o que pode fazer para garantir que ela chegue? Pode acreditar que a terá. Não vai doer nem se você disser em voz alta que acredita nela. Desconfio de que o Criador conhece seu pensamento, mas descobri que, se você se expressa com muito entusiasmo, isso estimula sua crença e desperta a mente subconsciente. Quando escrevi Pense e Enriqueça, o título original era Os 13 Passos para a Riqueza. O editor e eu sabíamos que esse não era um título campeão de bilheteria. Precisávamos de um título de $1 milhão. O livro foi para a impressão,
E o editor continuou me pressionando todos os dias para que eu desse a ele o título que eu queria. Escrevi 500 ou 600 títulos, mas nenhum era bom. Nenhum. Um dia, meu editor telefonou e quase me matou de susto ao dizer: preciso do título até amanhã de manhã. E se não tiver nenhum, vou fazer uma escolha chocante. Como assim? Perguntei. Ele disse: vamos chamar o livro de Use Your Note and Get Boldly Use Sua Massa e Meta a Mão na Taça, em uma tradução livre. Eu respondi: meu Deus, você vai me arruinar. Esse é um livro sério. Esse título debochado vai acabar com ele e comigo também. Bem, ele insistiu. O título é esse. A menos que me dê um melhor até amanhã de manhã. Quero que acompanhem esse incidente, porque ele é um importante material para reflexão. Naquela noite, sentei-me na cama e tive uma conversa com meu subconsciente. Eu disse: ei, nós dois estamos juntos há muito tempo. Você fez muitas coisas por mim, e algumas coisas contra mim, graças à minha ignorância. Mas preciso de um título milionário e tem que ser esta noite. Entendeu? Eu falava tão alto que o vizinho do apartamento de cima bateu no chão. Não o critico, porque ele deve ter pensado que eu estava discutindo com minha esposa. Não deixei meu subconsciente ter nenhuma dúvida sobre o que eu queria. Não disse à mente inconsciente que tipo de título teria que ser. Só ressaltei que teria de ser um título milionário. Fui para a cama só depois de ter experimentado minha mente subconsciente e chegado àquele momento fisiológico em que sabia que ela produziria o que eu queria. Se não tivesse chegado àquele ponto, ainda estaria lá sentado na cama, falando com meu subconsciente. Tem um momento fisiológico em que você pode sentir que o poder da fé assume o comando sobre o que você está tentando fazer e diz: tudo bem. Agora você pode relaxar. É isso. Fui dormir, e por volta das 2 da manhã acordei como se alguém tivesse me sacudido. Despertei com Pense e Enriqueça na cabeça. Soltei um grito, corri para a máquina de escrever, escrevi o título, peguei o telefone e liguei para o editor. Ele atendeu. Que foi? A cidade está pegando fogo. Respondi: pode apostar que sim. E o fogo é um título milionário. Pense e enriqueça. Ele falou imediatamente: rapaz, você conseguiu. E eu disse que nós tínhamos conseguido. O livro já rendeu mais de $23 milhões. E provavelmente vai ultrapassar os $100 milhões antes de eu morrer. Não tem fim. O título milionário já é um título multimilionário. Depois da surra que dei no meu subconsciente, não estou surpreso, porque não usei esse método logo de início. Afinal, conheço a lei. Porque não fui diretamente à fonte e pus fogo no meu subconsciente, em vez de ficar sentado na frente da máquina de escrever, escrevendo 500 ou 600 títulos. Vou dizer por quê. Pelo mesmo motivo que, muitas vezes, você sabe o que tem que fazer, mas não faz. Não existe explicação para a indiferença da humanidade com ela mesma. Mesmo depois de saber qual é a lei, você adia até o último minuto antes de fazer alguma coisa a respeito disso. E a mesma coisa com a oração. Quando um tempo de grande necessidade chega e você fica morrendo de medo, não obtém nenhum resultado com prece. Para ter resultados com a prece, você tem que condicionar a mente de forma que sua vida seja uma prece. Todos os dias, cada minuto da vida é uma prece constante. A prece se baseia na crença em sua dignidade, seu direito de estar em sintonia com a inteligência infinita para ter as coisas de que precisa nesse mundo. Assim é com a mente humana. Você tem que condicionar a mente enquanto vive o dia a dia, de forma que, quando uma emergência surgir, esteja bem ali pronto para lidar com ela. Além disso, a definição de objetivo induz o indivíduo a alocar seu tempo e planejar dia após dia aquelas empreitadas que levam à realização de seu objetivo principal. Se você compara uma conta hora a hora de trabalho real em cada dia durante uma semana e é uma conta hora a hora do que desperdiça, mas poderia dedicar a qualquer coisa que quisesse, se quisesse muito, de verdade, teria um dos maiores choques da sua vida. Não somos eficientes. Você só tem 3 pacotes de horas, mais ou menos 8 horas para dormir, cerca de outras 8 para ganhar o sustento,
E mais umas 8 horas de tempo livre para fazer o que quiser. A oportunidade aparece quando você a procura. A definição de objetivo nos torna mais alertas para reconhecer oportunidades relacionadas ao nosso objetivo principal. Ela inspira coragem para agarrar e agir a partir dessas oportunidades. Permite que vejamos quase todos os dias de nossa vida oportunidades que poderiam nos beneficiar, se as agarrássemos e agíssemos a partir delas. Infelizmente, tem algo em nós que chamamos de prostração, que é uma falta de vontade, de atenção ou determinação para aproveitar oportunidades quando elas surgem. Se você condiciona a mente com esta filosofia, não só vai aproveitar oportunidades, como também vai fazer algo melhor. O que você pode fazer melhor que aproveitar uma oportunidade? Criar a oportunidade. Um dia antes de um ataque, um dos generais de Napoleão disse a ele que as condições, as circunstâncias, não eram as ideais para o ataque planejado para a manhã seguinte. Napoleão respondeu: as circunstâncias não são ideais. Maldição! Eu faço as circunstâncias. Ataque. Ainda não vi um homem bem-sucedido em nenhuma área que não tenha dito para atacar quando alguém disse que não era possível. Ataque onde você está. E quando chegar àquela curva na estrada além da qual não consiga enxergar até estar lá, você sempre vai descobrir que a estrada continua fazendo curvas. Ataque. Não procrastine e não fique quieto. Ataque. Objetivo inspira confiança. Definição de objetivo inspira confiança na integridade e no caráter do indivíduo. Atrai atenção favorável de outras pessoas. Já pensou nisso? Acho que o mundo todo ama ser uma pessoa andando com o peito inflado, com um ar de quem anuncia ao mundo que sabe o que está fazendo e se orgulha do que faz. As pessoas abrem caminho na calçada e deixam você passar, se estiver determinado a passar. Você não precisa nem assobiar para elas, ou gritar com elas, ou alguma coisa desse tipo. Você só precisa projetar seus pensamentos, com a certeza de estar seguindo em frente com orgulho. E acredite, eles saem da frente e deixam você passar. O mundo é assim. O homem que sabe para onde está indo e está determinado a chegar lá sempre encontra ajudantes dispostos a cooperar com ele. O maior de todos os benefícios da definição de objetivo é que ela abre o caminho para o pleno exercício daquele estado mental conhecido como fé. Torna a mente positiva e a liberta das limitações de medo, dúvida, desânimo, indecisão e prostração. Quando você sabe o que quer e o que vai fazer, no mesmo instante, todos os pontos negativos que o incomodavam vão pegar as malas e partir. Eles não sobrevivem em uma mente positiva. Você consegue imaginar uma moldura mental negativa e outra positiva ocupando o mesmo espaço ao mesmo tempo? Não, não consegue. Porque não é possível. Sabia que o menor fragmento de atitude mental negativa é suficiente para destruir o poder da oração? Sabia que o menor fragmento de pensamento negativo é suficiente para destruir seu plano, seja ele qual for? Você tem que seguir com coragem, fé e determinação na realização da sua definição de objetivo. A atenção ao sucesso. Definição de objetivo também torna o indivíduo atento ao sucesso. Sabe o que quero dizer com atento ao sucesso? Se eu falasse em atento com a saúde, você provavelmente saberia que estou dizendo que seus pensamentos predominantes são relacionados à saúde. Com atenção ao sucesso, seus pensamentos predominantes são sobre sucesso, a parte possível da vida, não a impossível. 98% das pessoas, aquelas sobre as quais falávamos há pouco, nunca chegam a lugar nenhum, porque são pessoas que olham para o impossível. Seja qual for a circunstância diante delas, dirigem a atenção para a parte impossível, para a parte negativa. Enquanto eu viver, nunca vou me esquecer de quando o Sr. Carnegie me surpreendeu e me deu a chance de organizar sua filosofia. Tentei de tudo para dar a ele todas as razões pelas quais não seria capaz disso. Acho que eu tinha 6 razões para não ser capaz disso. Não tinha estudo suficiente, não tinha dinheiro, não tinha influência. Não sabia o que significava a palavra filosofia. As outras 2 razões surgiram imediatamente em minha cabeça quando eu tentava abrir a boca para agradecer ao Sr. Carnegie pelo elogio. Na minha cabeça, eu duvidava de que o Sr. Carnegie fosse um bom juiz da natureza humana, como diziam que era,
porque estava me escolhendo para aquele trabalho. Porém, alguma coisa me dizia: vá em frente. Diga a ele que é capaz. Fale. Eu disse: sim, Senhor Carnegie. Aceito a tarefa e pode ter certeza que a cumprirei, Senhor. Ele segurou minha mão e disse: não só gosto do que disse, como gosto de como disse. Era isso que eu esperava. Ele falou que minha mente estava incendiada pela crença de que poderia fazer aquele trabalho, embora não tivesse nada que pudesse servir de ponto de partida, além da determinação de obter tudo o que era necessário para criar esta filosofia. Se eu tivesse hesitado e dito sim, Senhor Carnegie, vou fazer o possível, tenho certeza, mesmo sem nunca ter perguntado a ele, de que a oportunidade me teria sido tirada imediatamente. Essa resposta teria indicado que eu não tinha a determinação necessária. Sim, Senhor Carnegie, aceito a tarefa, e pode ter certeza que a cumprirei. Embora o Sr. Carnegie tenha partido há muito tempo, você é minha testemunha de que ele não escolheu a pessoa errada. Você sabe o que ele fez. Ele encontrou alguma coisa na mente humana, e na minha mente, que procurava havia anos. Encontrou. Eu não conhecia o valor disso, mas descobri, e quero que você também tenha consciência desse valor. Você tem a mesma coisa em sua mente. Essa mesma capacidade de saber o que quer e ter a determinação de conseguir, embora não saiba por onde começar. O que faz um grande homem? Você tem alguma ideia sobre o que é a grandeza? Grandeza é a capacidade de reconhecer o poder da própria mente, se apoderar dele e usá-lo. Isso é o que faz a grandeza. No meu livro de regras, todo homem e toda mulher podem se tornar realmente grandes pelo processo simples de reconhecer a própria mente, se apoderar dela e usá-la. Passos para criar sua definição de objetivo. Aqui vão instruções para a aplicação do princípio de um objetivo principal definido. Essas instruções devem ser seguidas ao pé da letra. Não ignore nenhuma parte delas. 1. Escreva uma declaração clara de seu objetivo principal. Assine, grave na memória e repita em voz alta uma vez por dia, pelo menos, na forma de uma prece, ou de uma afirmação. Se preferir, você pode ver as vantagens disso, porque a declaração coloca a fé no seu Criador de volta em você. Descobri por experiência própria que esse é o ponto mais fraco nas atividades dos alunos. Quando leem essa instrução, eles dizem: ah, isso é fácil. Entendo a ideia. E qual é a utilidade de se dar ao trabalho de escrever? Se sua atitude é essa, melhor nem ter essa aula. Você precisa escrever. Você precisa ter a atitude física de traduzir um pensamento em palavras e registrá-las no papel. Precisa memorizar a declaração e começar a conversar com seu subconsciente sobre isso. Dê ao subconsciente uma boa ideia do que você quer. Não custa nada lembrar a história que contei sobre o que fiz para encontrar o título milionário do meu livro. Não vai fazer mal algum ordenar ao seu subconsciente que entenda que, de agora em diante, você é o chefe e vai fazer alguma coisa em relação a isso. Não dá para esperar que o subconsciente, ou qualquer outra coisa, ajude, se você não sabe o que quer e não é definido em relação a isso. Em uma porção comum da humanidade, 98 de cada 100 pessoas não sabem o que querem na vida e, consequentemente, nunca conseguem nada. Aceitam o que a vida dá a elas. Além do seu objetivo principal definido, você pode ter objetivos menores. Pode ter quantos quiser, desde que sejam relacionados ao seu objetivo principal definido ou levem na direção dele. Toda a sua vida deve ser dedicada a realizar seu objetivo principal. Descubra o que você quer. Não tem problema em ser modesto como eu sou quando alguém pergunta o que você quer. Não seja modesto demais. Procure e solicite uma bonificação. Peça as coisas às quais tem certeza de ter direito. Mas não ignore as próximas instruções que vou fornecer sobre o que vai dar em troca daquilo que espera. 2. Escreva um esboço claro e definido de plano, ou planos, pelo qual pretende alcançar o seu objetivo. Estabeleça o prazo máximo no qual pretende alcançar esse objetivo. Descreva com detalhes precisos o que pretende dar em troca pela realização de seu objetivo. Faça um plano suficientemente flexível para permitir mudanças quando se sentir inspirado a fazê-las. Lembre-se de que a inteligência infinita pode apresentar um plano melhor que o seu,
E muitas vezes apresentará. Se você for definido em relação ao que quer, você já teve um pressentimento que não conseguia descrever ou explicar. Sabe o que é um pressentimento? É sua mente subconsciente tentando transmitir uma ideia. Embora você muitas vezes seja indiferente a deixar o subconsciente falar por alguns momentos. Já ouvi pessoas dizerem: "Ah, hoje tive uma ideia muito idiota." Essa ideia muito idiota poderia ter sido uma ideia milionária se você a tivesse escutado e feito alguma coisa em relação a ela. Tenha muito respeito por esses pressentimentos, porque alguma coisa alheia a você está tentando se comunicar. Sem dúvida nenhuma. Tenho um grande respeito por esses pressentimentos. E os tenho constantemente. Sempre descubro que são relacionados a alguma coisa com que minha mente está lidando, alguma coisa que quero fazer, e alguma coisa com que estou envolvido. Escreva um esboço claro e definido de plano ou planos e estabeleça o prazo máximo em que pretende cumpri-lo. Esse tempo é muito importante. Não escreva como seu objetivo principal definido algo como quero ser o melhor vendedor do mundo, ou como pretendo me tornar o melhor funcionário na minha empresa, ou ainda pretendo ganhar muito dinheiro. Isso não é definido. Seja qual for seu principal objetivo na vida, escreva com clareza e estabeleça um tempo para a realização. Pretendo realizar em tantos anos isso e aquilo. Descreva isso e aquilo. No parágrafo seguinte, escreva: pretendo dar isso e aquilo em troca por aquilo que quero. Descreva isso também. Quanto à questão do tempo, a natureza tem um sistema de prazo para tudo. Se você é agricultor e quer plantar trigo, você prepara a terra. Na época certa do ano, você semeia o trigo, e, depois de um tempo, em um outro dia, volta com uma ceifadeira e começa a colheita. Percebeu a questão do prazo nessa história? Antes de poder semear o trigo, você tem que esperar a natureza fazer a parte dela. A inteligência infinita, ou Deus, ou como quiser chamá-la, faz sua parte. Se você fizer a sua primeiro, a inteligência não vai direcioná-lo para o seu objetivo principal, nem o atrair para você, a menos que você saiba o que é ele e estabeleça o prazo para isso. Seria ridículo começar tendo apenas um talento medíocre e afirmar que vai ganhar os $1 milhão nos próximos 30 dias. Você precisa adequar seu objetivo principal ao razoável daquilo que sabe que é capaz de realizar e merece. 3. Mantenha seu objetivo principal estritamente para você. Vou dar mais instruções sobre esse assunto na lição sobre Mastermind. Até lá, tem um motivo importante para você não revelar seu objetivo principal a outras pessoas. Tem muita gente ociosa e curiosa que gosta de ficar por perto para pôr o pé na sua frente quando você passar, principalmente se estiver de cabeça erguida e der a impressão de que vai realizar mais que eles na vida. Essas pessoas fazem isso só para ver você cair. Sabotam suas máquinas e jogam areia na sua caixa de câmbio. Querem prejudicar você porque têm inveja da humanidade. Portanto, o único jeito de falar sobre seu objetivo principal é com atitudes, depois do fato, não antes. Fale sobre isso depois que tiver conquistado. Deixe a conquista falar por si mesma. O único jeito de se vangloriar de si mesmo não é com palavras, mas com atos. Se os atos já foram realizados, você não precisa das palavras, porque os atos falam por si mesmos. 4. Faça seu plano flexível. Não decida que o plano que ele criou tem que ser perfeito só porque você trabalhou nele. Isso é um erro. Mantenha o plano flexível. Tente executá-lo. E se não funcionar como deve, mude-o. 5. Envolva a mente consciente. Leve seu objetivo principal à sua mente consciente tantas vezes quanto for possível. Coma com ele, durma com ele, e leve-o aonde for, mantendo em mente o fato de que seu subconsciente pode, dessa maneira, ser influenciado para trabalhar por sua realização enquanto você dorme. Sua mente consciente é muito ciumenta. Ela fica de guarda e não quer que nada passe para o subconsciente, exceto suas inseguranças e por aquelas de que é entusiasta. 6. Acrescente entusiasmo. Falando de maneira geral, se você quer plantar uma ideia no subconsciente,
Tem que agir com uma tremenda quantidade de fé e entusiasmo. Você precisa inundar a mente consciente com tanta fé e tanto entusiasmo que ela se afaste e deixe você passar para o subconsciente. 7. Aplique repetição. Repetição é uma coisa maravilhosa. Quando você fala uma coisa muitas e muitas vezes, a mente consciente se cansa de ouvir. Ela diz: tudo bem, se quer ficar repetindo isso, não posso ficar aqui ouvindo. Entre lá e leve isso para o sub. Veja o que ele pode fazer com isso. É assim que funciona. Essa mente consciente é uma coisa muito contrária. Sabe que ela aprende todas as coisas que não dão certo. Sabe que ela tem um estoque enorme de coisas que não vão funcionar e coisas que não dão certo. Tem um estoque imenso de lixo inútil acumulado. Coisas de que você não precisa. Pedaços velhos de barbante, ferraduras, pregos como os que os avarentos juntam. Ela tem um estoque completo de itens que ficam lá jogados. E é esse tipo de coisa que está alimentando seu subconsciente. 8. Ponha seu subconsciente para trabalhar. Antes de ir dormir todas as noites, você precisa dar ao seu subconsciente algum tipo de ordem. O que quer que ele faça nessa noite? Talvez seja uma ordem para curar seu corpo, porque o corpo certamente precisa de reparos todos os dias. Quando puser sua carcaça para dormir, seu pedido vai pôr o subconsciente para trabalhar com a infinita inteligência para curar cada célula e cada órgão. De manhã, ele vai dar a você um corpo perfeitamente condicionado no qual a mente possa funcionar. Não vá para a cama sem dar ordens ao seu subconsciente. Adquira o hábito de dizer-lhe o que quer. Se continuar pelo tempo necessário, ele vai acreditar em você e fazer o que pediu. Portanto, é melhor ter cuidado com aquilo que pede, porque, se continuar pedindo, vai conseguir. Eu me pergunto se você ficaria surpreso se, nesse momento, soubesse o que tem pedido há anos. Você está pedindo tudo o que tem e não quer. Foi você quem pediu. Talvez por negligência. Talvez não tenha dito ao subconsciente o que realmente queria e acabou estocando um monte de coisas que não queria. É assim que funciona. 9. Inclua seu objetivo de vida. Aqui vão alguns fatores importantes em relação ao seu objetivo principal definido. Em primeiro lugar, ele deve representar seu maior objetivo na vida. Aquele objetivo único que você deseja mais que todos os outros e cujos frutos você está disposto a deixar para trás como um monumento para si mesmo. Esse deve ser seu objetivo principal. Não me refiro ao seu objetivo principal geral, mas ao seu objetivo de vida. Acredite em mim, amigo, se você não tem um objetivo de vida, está perdendo a melhor parte da sua. O material da vida não vale o preço que você paga por ele. A menos que esteja realmente buscando alguma coisa, a menos que esteja caminhando para algum lugar na vida, a menos que esteja fazendo alguma coisa com essa oportunidade aqui neste plano. Imagino que tenha sido mandado para cá para fazer alguma coisa. Imagino que tenha sido mandado para cá com uma mente capaz de criar alguma coisa e realizar seu destino. Se você não faz nada disso, se não usa essa mente, imagino que, em grande medida, sua vida será desperdiçada. Do ponto de vista daquele que o mandou para cá. 10. Envolva o poder da sua mente. Tome posse de sua mente. Mire alto. Não acredite que, por não ter realizado muito no passado, você não pode realizar no futuro. Não meça o futuro pelo passado. Senão, você afunda. Um novo dia se aproxima. Você vai renascer. Está criando um novo padrão. Está em um mundo novo e é uma nova pessoa. Minha intenção é que cada um de vocês renasça mentalmente, fisicamente e, talvez, espiritualmente. Vocês nascerão para uma nova meta, um novo objetivo, uma nova percepção de seu poder individual, e uma nova percepção de sua dignidade como uma medida da humanidade. Se você me perguntasse o que acredito ser o maior pecado da humanidade, aposto que se surpreenderia com minha resposta. Qual seria a sua? Qual você acredita ser o maior pecado da humanidade? Acredito que o maior pecado da humanidade é deixar de usar seu maior bem. Porque se você usar esse maior bem,
Vai ter tudo o que quiser e vai ter em abundância. Perceba que eu não disse que vai ter tudo dentro do razoável. Eu disse vai ter tudo o que quiser e vai ter em abundância. Não acrescentei nenhum qualificativo aí. Só você pode acrescentar qualificativos ao que você quer. Você é o único que impõe limites para si mesmo. Ninguém pode fazer isso, a menos que você permita. 11. Deixe seu objetivo crescer. Seu objetivo principal, ou alguma parte dele, deve estar o tempo todo alguns passos na sua frente. Deve ser alguma coisa para a qual você possa olhar com esperança ou antecipação. Agora, se algum dia você alcançar e realizar seu objetivo principal, o que vai fazer? Criar outro. É claro, você terá aprendido com a realização do primeiro objetivo que é capaz de alcançar um objetivo principal. É bem possível que, ao escolher o próximo, você crie um objetivo maior do que foi o primeiro. Se seu objetivo é conquistar riquezas, não estabeleça um patamar muito alto para o primeiro ano. Crie um plano de 12 meses dentro do que é razoável. Veja como é fácil realizá-lo. E dobre a meta para o ano seguinte. E dobra novamente para o próximo ano. O objetivo principal de alguém deve estar alguns passos à frente do indivíduo. Por quê? Por que não estabelecer um objetivo principal que se possa realizar no dia seguinte? É óbvio que, se fizer isso, seu objetivo principal definido não vai ser muito extenso. Um objetivo maior vai ser divertido de perseguir. A busca também é importante. Depois de alcançar o sucesso, ou depois de ter realizado seu objetivo, nada tem graça, até você olhar em volta e começar a perseguir outra coisa. A vida é menos interessante quando não se tem um objetivo principal a alcançar, além de simplesmente viver. A esperança da realização futura de um objetivo principal está entre os maiores prazeres do homem. De fato, triste é o homem que fez tudo o que queria e não tem mais nada a fazer. Conheci muitos, e são todos infelizes. É preciso se manter ativo, continuar fazendo alguma coisa, continuar trabalhando e manter um objetivo na sua frente. O objetivo principal de alguém pode consistir, e geralmente consiste, naquilo que só pode ser alcançado por meio de uma série de passos dia após dia, mês a mês e ano a ano. É algo que deve ser projetado para consumir uma vida inteira de feliz empreitada. Deve estar em harmonia com a ocupação principal do indivíduo, seu negócio ou sua profissão, porque o trabalho diário deve permitir que a pessoa chegue todos os dias mais perto da realização de seu objetivo principal na vida. Lamento pelo indivíduo que só trabalha todos os dias para ter o que comer, o que vestir e onde dormir. Sinto pena de quem não tem meta além de conseguir o suficiente para existir. Não consigo imaginar ninguém nessa sala se satisfazendo só com a sobrevivência. Acho que vocês querem viver. Acho que querem abundância. Acho que querem tudo o que é necessário para fazer aquilo que querem na vida, inclusive dinheiro. O objetivo principal do indivíduo pode consistir de muitas combinações diferentes de metas menores, como a natureza de sua ocupação, que deve ser sua escolha quando você for escrever seu objetivo principal definido. Escreva como tábuas em uma plataforma. Número 1, isso e aquilo. Número 2, isso e aquilo. Relacionamentos harmoniosos. Não deixe de incluir no seu objetivo principal a perfeita harmonia entre você e seu parceiro. Conhece alguma coisa mais importante que isso? Sabe de alguma coisa, algum relacionamento humano mais importante que o de um homem e sua esposa? Vou responder essa por você. É claro que não. Ninguém sabe. Já ouviu falar de um relacionamento entre um homem e sua esposa no qual não existe harmonia? Vou responder essa também. Eu sei que sim. Não é agradável ficar perto de gente que não está em sintonia com outra pessoa. Você pode ser harmonioso, e é aí que deve aplicar primeiro seu relacionamento mastermind. Esposa ou marido deve ser seu primeiro aliado mastermind. Talvez você tenha que voltar atrás e conquistá-lo novamente, mas isso também é bom. Não sei se teve outra coisa em minha vida de que gostei tanto quanto paquerar. É uma experiência maravilhosa. Volte e paquere sua mulher, ou homem, de novo. Se você não está em sintonia com seu trabalho, com um colega de trabalho, ou com as pessoas com quem trabalha todos os dias,
Volte e dedique-se novamente a repetir tudo isso sobre uma nova base. Você vai ficar surpreso com o que uma pequena confissão de sua parte pode fazer. Que coisa maravilhosa é a confissão. Muita gente afirma que é orgulhosa demais para confessar suas fraquezas. Eu digo que é bom desabafar e tirar um pouco dessa fraqueza de você mesmo por meio da confissão. Reconheça que talvez não seja perfeito, quase perfeito, mas não completamente perfeito. Talvez a outra pessoa diga pensando bem, eu também não sou. E vocês voltam aos trilhos. Dedique-se outra vez a um relacionamento melhor com as pessoas com quem entra em contato todos os dias, sejam elas quem forem. Que coisa maravilhosa é isso! Você consegue, pode lidar com isso. Sei que pode. A maior parte das relações humanas que não são harmoniosas chega a esse ponto por causa da negligência das pessoas. Talvez você tenha deixado de construir suas relações humanas, mas pode mudar isso se quiser. Parte do nosso objetivo principal definido deve ser organizar receitas e despesas, garantir um acúmulo de segurança definida, agora para a velhice, para a segurança das pessoas que amamos, e assim por diante. Inclua nesse hábito o orçamento do tempo de forma a assegurar a receita necessária para sustentar o plano para a realização de um objetivo principal. Escreva sua plataforma de vida e inclua nesses objetivos menores as coisas que têm relação com seu objetivo principal. Inclua as coisas que precisa ter para manter um movimento passo a passo em direção ao objetivo principal. Faça um plano definido para desenvolver harmonia em todas as relações, especialmente na casa onde trabalha, se diverte ou relaxa. A tábua do relacionamento humano é a mais importante em relação ao seu objetivo principal, uma vez que o objetivo é acessível em grande parte por meio da cooperação de terceiros. Já pensou nisso? As coisas que você faz na vida, se valem a pena, têm de ser feitas em cooperação harmoniosa com outras pessoas. E como você vai conseguir essa cooperação harmoniosa se não cultiva as pessoas, as entende e prepara apoios para suas fraquezas? Você já teve um amigo que lhe agradeceu por você tentar mudá-lo, ou mudar sua opinião sobre alguma coisa? Gosta quando um amigo tenta mudar você? Não. Ninguém gosta. Mas há certas coisas que você pode fazer por um amigo pelo exemplo. E essa é uma maneira muito eficiente de fazer alguma coisa. Diga a um homem que ele está errado, e é bem possível que ele se lembre de um compromisso do outro lado da esquina. E quando vir você na rua, atravesse para um outro lado. Você pode desenvolver um relacionamento maravilhoso com qualquer pessoa, mas não vai ser criticando ou apontando seus defeitos, porque todos nós temos defeitos. O melhor a fazer é falar sobre as virtudes e qualidades da pessoa. Nunca vi ninguém tão ruim que não tenha algumas qualidades. Se você se concentra nessas qualidades, essa pessoa em que está se concentrando vai se esforçar ao máximo para evitar que você se decepcione. Não se deve hesitar em escolher um objetivo principal que possa estar fora do seu alcance. Por enquanto, isso prepara o indivíduo para alcançar praticamente todo objetivo desejado na vida. Quando escolhi como meu objetivo principal definido organizar e levar ao mundo a primeira filosofia prática de realização individual, isso estava muito além do meu alcance. O que me fez insistir durante 20 anos de pesquisa e esforço improdutivo. O que me manteve lutando e me esforçando, enquanto a maioria das pessoas que eu conhecia me criticava. Eu precisei ter muita fé, e tive que manter essa fé viva me movendo como se soubesse com antecedência que ia concluir a tarefa que o Sr. Carnegie ia designar a mim. Houve momentos em que parecia que o que meus amigos e parentes diziam sobre mim era absoluta verdade. De certa forma, era. Eu estava perdendo meu tempo. Do ponto de vista deles e a partir de seus padrões e régua, eu estava desperdiçando 20 anos do meu tempo. Mas do ponto de vista de milhões de pessoas que se beneficiaram e se beneficiarão do meu trabalho durante esses 20 anos, eu não estava perdendo tempo. Você não pode falhar, a menos que acredite que pode. Se pensa que pode falhar, você vai falhar. Se ficar comigo pelo tempo necessário,
você vai saber que não vai falhar. A natureza age com propósito. Nossa maior demonstração da aplicação universal do princípio de definição de objetivo é oferecida pela natureza. Há uma grande coleção de aplicações em como a natureza se move com definição de objetivo. Se tem alguma coisa nesse universo que é definida, são as leis da natureza. Elas não variam, não temporizam e não cedem. Não se pode contorná-las, e não se pode evitá-las. Mas você pode aprender sua natureza, ajustar-se a elas e beneficiar-se delas. Ninguém jamais ouviu falar de a lei da gravidade ser suspensa, nem por uma fração de segundo. Isso nunca foi e nunca será feito. Em todo o universo, talvez até nos sistemas de universos, a natureza é tão definida que tudo se move com precisão, como o mecanismo de um relógio. Se você quer um exemplo da necessidade de se mover com definição, só precisa de um conhecimento superficial das ciências para ver como a natureza faz as coisas. Este é seu exemplo, a ordem do universo, a inter-relação de todas as leis naturais e a fixação de estrelas e planetas no relacionamento imóvel entre eles. É uma coisa maravilhosa saber que os astrônomos podem sentar com um lápis e alguns pedaços de papel e predeterminar com centenas de anos de antecedência o exato relacionamento de determinados planetas e estrelas. Eles podem determinar com antecedência exatamente onde estarão nesse relacionamento uns com os outros. Não poderiam se não houvesse um propósito ou plano de acordo com o qual funcionamos. Queremos descobrir que propósito é esse na medida em que ele se relaciona conosco como indivíduos. É isso que estou ensinando a vocês. Vou fornecer esse fragmento que colhi da vida, de experiências dos homens e da minha própria experiência para que vocês aprendam como se ajustar às leis da natureza, a fim de que possam usar essas leis em vez de se deixarem abusar por sua negligência em usá-las. Uma das coisas mais horríveis que eu poderia contemplar é a possível cessação das leis naturais. Imagine todo o caos, todas as estrelas e planetas correndo juntos. Faria a bomba H parecer uma biribinha, se a natureza permitisse a suspensão de suas leis. Mas ela não permite. A natureza tem leis definidas. E se você verificasse esses 17 princípios, descobriria que eles se adequam perfeitamente a todas as leis da natureza. Quando chega ao princípio de fazer o esforço extra, você descobre que a natureza é profunda em sua aplicação do princípio de fazer o esforço extra. Quando ela produz flores nas árvores, não produz só o suficiente para encher a árvore. A natureza produz o bastante para lidar com todos os danos, ventos e tempestades. Quando produz peixe no mar, ela não produz o suficiente para perpetuar os peixes, produz o bastante para alimentar os sapos, as cobras, os crocodilos e todos os outros seres, e ainda restar o suficiente para realizar seu propósito. Ela tem uma abundância de coisas, uma superabundância. E ela também obriga o homem a fazer o esforço extra, ou ele vai perecer. Pereceria em uma estação, se não fizesse o esforço extra. Se a natureza não compensasse o homem por sua inteligência devolvendo 500 grãos de trigo para um que ele planta, morreríamos de fome em uma estação. Se você faz sua parte, a natureza faz a parte dela. E faz em abundância traço em superabundância. Uma das coisas estranhas na natureza é que, se você mantém a mente focada no lado positivo da vida, ele se torna maior que o lado negativo. Sempre. Se você mantém a mente no lado positivo, ele se torna maior que todos os negativos que podem tentar penetrar sua mente e influenciar sua vida. Olhe em volta, e vai encontrar exemplos vivos, de pessoas que querem imitar e pessoas que não querem imitar. Você vai ver pessoas que estão fracassando, e vai conseguir dizer por que estão fracassando. Ouso dizer que, desse momento em diante, você vai conseguir usar esta filosofia como régua. Sempre que encontrar um sucesso ou fracasso, você vai conseguir identificar a causa dele.